Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série IELTS Writing Task 2 comentado. E neste nosso novo vídeo iremos lidar com os tipos de tema IELTS Writing Task 2. Lembrando que quando falamos de IELTS Writing Task 2, estamos falando da segunda produção IELTS Writing, onde que você tem a maior parte dos pontos gerais da avaliação IELTS Writing sendo distribuídos. E temos aqui uma dissertação, não é, a ser feita por nós. Uma dissertação. Lembrando que nós, aqui, em termos de uma dissertação, temos a necessidade de estarmos produzindo um texto que tem como objetivo convencer o leitor do nosso ponto de vista, seguindo uma estrutura lógica e coerente e clara. Tudo bem? E quando nós falamos de IELTS Writing Task 2, essas dissertações precisam de ser feitas tomando como referência um tema que o próprio exame lhe apresenta. E, portanto, o que nós vamos aqui estar a priori demonstrando é quais são os possíveis tipos de tema que você tem no exame. É muito importante destacarmos que o que vamos aqui mostrar são só exemplos desses tipos de tema. Não é possível você, de fato, prever qual será exatamente o tema que você terá no seu exame, porque eles mudam de prova em prova e, claro, eles podem até mesmo se repetir de provas passadas, mas, mais comumente, temos simplesmente novos temas sempre sendo apresentados. Entretanto, a mecânica, os tipos de tema sempre se repetem. E existe uma outra observação que é importante. É que, por mais que você tenha aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos diferentes de temas que vão ser apresentados para você, você não vai precisar de saber fazer uma forma específica de produção textual para cada um deles. Porque você vai conseguir, já aqui nessa explicação, identificar certos padrões entre eles e depois vamos apresentar estratégias centrais, simplificadas, resumidas, que abrangem vários tipos ao mesmo tempo, que no final das contas vão simplificar muito a sua estratégia prévia de realização de produções escritas dissertativas para cada um desses tópicos, tudo bem? Para cada um desses tipos de tema. Então, vamos aqui começar o processo de análise. Primeiramente, nós temos o tipo de tema IELTS Task 2 que nós denominamos de agree ou disagree. Então vamos aqui pegar um exemplo. Agree or disagree. Environment pollution is too alarming to be managed by individuals. Real change can be made at the government level. What extent do you agree or disagree? Ou seja, poluição ambiental é muito grave e é muito difícil de ser administrada por indivíduos. Real mudança pode ser feita somente através de um nível governamental. Até que ponto você concorda ou discorda disso? Definitivamente não, aqui temos um tipo de tema no qual é apresentado uma ideia e nós temos que dar o nosso posicionamento como sendo pessoas que concordam ou discordam desta ideia. Tudo bem? Perfeito. O próximo tipo de tema é o discuss both sides, o discutir ambos os lados. Temos aqui alguns comentários extras a fazermos com relação a esse tipo de produção, mas antes vamos aqui pegar o exemplo que temos em mãos. Discuss both sides. Some people think that it is important to have a single language, international official language, while others say it will be hard to identify countries and cause a loss of culture. Discuss both sides. Ou seja, algumas pessoas acham que é importante haver uma língua internacional oficial, enquanto outras acham que isso causaria a dificuldade de se identificar países e também causaria perda de cultura. Analise ambas as perspectivas. É muito importante deixarmos claro que mesmo que tenhamos aqui um tema que pede para analisarmos ambos os lados de uma mesma moeda, o fato é que a nossa opinião é sempre central, porque isso daqui é uma dissertação, e uma dissertação é sempre parcial. Ou seja, mesmo quando temos uma
produção dissertativa que precisa de admitir e apresentar de uma forma clara a opinião alheia, a opinião oposta ao nosso posicionamento, o fato é que temos aqui a necessidade de estarmos tendo a base de tudo ainda assim sendo a nossa opinião sobre o assunto, o nosso lado da moeda. Caso contrário, não vamos ter tecnicamente uma dissertação, mas sim uma análise. E muitas pessoas nesse tipo de produção acabam por fazer o erro de apresentarem toda uma análise para só no último parágrafo, só para na conclusão apresentarem um posicionamento sobre isso. A sua posição sobre o assunto trago. Ou seja, qual é o lado da moeda que eles acham que é o correto. Entretanto, isso é uma questão que tem que ser apresentada logo no primeiro parágrafo e em nossos próximos vídeos, onde vamos estar mostrando como efetivamente fazer as produções, vai ser demonstrado isso. Entretanto, é muito importante você ter atenção com relação a este ponto, tudo bem? Próximo tipo de tema de opinion, não é? Bom, podemos dizer que todos os temas IELTS Task 2 são de opinion, mas este opinion vem assim. Does travel help to promote understanding and communication between countries? Ou seja, a viagem ou viajar feita por pessoas, né? Viagens feitas por pessoas ajuda a promover compreensão e comunicação entre países? Pois é um tipo de tema bem direto ao ponto, bem objetivo, mas que segue uma estruturação bem parecida a todos os outros, como iremos ver em próximos vídeos. Próximo tipo de tema, two questions. Isso daqui é um tipo de tema que ele apresenta, na realidade, duas questões dentro dele. Vamos ver aqui. Are famous people treated unfairly by the media? Should they be given more privacy, or is the price of their fame an invasion into their private lives? Give your opinion. Então, temos aqui duas questões dentro de um mesmo tema. Temos aqui a questão 1 e temos aqui também a questão 2, sendo traga dois pontos dentro de um mesmo tempo a serem discutidos, tudo bem? Isso pode parecer que complica as coisas, mas não complica, pois a estratégia para abranger esse tipo de tema será a mesma, como você irá ver em próximos vídeos. Próximo tópico, próximo tipo de tema, preference, preferência. Então vamos ver aqui. Many global areas are losing important natural resources, such as forests, animals, or clean water. Choose one resource that is disappearing and explain why it needs to be saved. Ou seja, muitas áreas ao redor do mundo estão perdendo importantes recursos naturais, como florestas, animais e água limpa. Escolha um recurso que está desaparecendo e explique o porquê que ele deve ser salvado. Perfeito. Então, temos aqui a necessidade de, em múltiplas opções, selecionar uma e ir de forma mais aprofundada sobre ela. Uma questão que, na realidade, temos aqui é, neste exemplo de tema, sendo pedido somente um, né? Choose one. Agora, uma questão que acontecia bastante nas versões mais, não digo versões, mas em provas passadas IELTS Writing, é que você tem a mecânica de ter a necessidade de selecionar mais do que um ponto dos apresentados. Então, por exemplo, aqui poderíamos ter choose two resources that are disappearing. Pois bem, isso não acontece muito hoje em dia. Entretanto, a sugestão é que você, de fato, esteja preparado a ter mecânica de produção que abranja mais do que um tópico, não mais do que um tópico, mas mais do que um ponto de vários, porque qualquer coisa que caía no exame antigamente pode voltar a cair hoje, porque o exame IELTS existe desde a década de 80 e de lá para cá não mudou muita coisa. Mudou, mas não muita coisa. Portanto, coisas podem ser tragas novamente sem problemas. Próximo aqui, tema é advantage and disadvantage. Perceba que não é advantage or, mas é and, não é? Mas, então, um tipo de tema que, de certa forma, é parecido com discuss both sides, ou seja, apresentar os dois lados da mesma moeda. Vamos ver aqui este tema. Intelligent machines, such as robots, are widely applied to take the place of human beings. Please, discuss the advantages and disadvantages. Ou seja, máquinas inteligentes como robôs estão sendo aplicados ou utilizados de forma abrangente
com o objetivo de tomar os lugares de seres humanos. Por favor, discuta as vantagens e as desvantagens disso. Então, aqui temos aquela mesma questão que foi traga quando falamos de discuss both sides. Mesmo que aqui tenhamos que fazer uma análise mais 360 graus sobre o assunto, a nossa opinião é a base de tudo e que tem que ser apresentada logo no primeiro parágrafo. Caso nós não façamos isso, vamos ter problemas, porque não teremos uma dissertação. Muita atenção com relação a isso. Agora, próximo tipo, o penúltimo aqui a ser analisado é cause e solution, ou seja, vamos ter uma relação de causa e solução. Vamos ver aqui. More and more wild animals are on the verge of extinction and many are endangered. What are the causes of it and what measures can be taken to solve it? Ou seja, mais e mais animais selvagens estão quase sendo extintos e muitos estão em perigo. Quais são as causas disso e quais são as medidas que devem ser tomadas para que este problema seja resolvido? Então, temos a necessidade de não somente apresentarmos causas para uma determinada questão, e em conjunto com isso, temos que também apresentar possíveis soluções ou uma possível solução para essas coisas. Perfeito. E por último aqui, mas não menos frequente, é problem e solution, que é bem parecido com o cause e solution. Então, vamos ver aqui. Overpopulation in major urban centers around the world is a major issue. What are the problems of this? What can be done to solve this issue? Ou seja, população excessiva em grandes centros urbanos ao redor do mundo é uma grande questão. Quais são os problemas que isso tem? O que pode ser feito para resolver estes problemas? Então temos aqui, de certa forma, uma variação do cause and solution, só que aí não é somente a necessidade, não temos a necessidade de apresentarmos causas, mas na realidade temos uma determinada questão que é traga e temos que extrair delas os problemas e depois de indicarmos o problema ou os problemas dela, apresentamos a solução ou soluções, tendo em vista as nossas opiniões, tudo bem? Perfeito, então estes são os principais tipos de tema IELTS Task 2. Agree or disagree, discuss both sides, opinion, two questions, preference, advantage and disadvantage, cause, solution e problem solution, tudo bem? Então, em próximos vídeos, vamos estar analisando de uma forma bem aprofundada como abranger cada um deles. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula.